Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Kaique Valentim, eu sou zootecnista, atualmente sou aluno de pós-doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, no programa de pós-graduação em zootecnia, e vou falar um pouquinho com vocês sobre um dos meus experimentos, da minha tese, que é relacionado à utilização de fontes lipídicas não convencionais na dieta de codornas de corte e sua influência sobre o desempenho e as características qualitativas das aves. Bom, esse experimento eu fiz durante o meu doutorado, que foi na Universidade Federal da Grande Dourados, sob orientação do professor Rodrigo Garofalo Garcia, a professora Maria Fernanda de Castro Bulbarelli e o professor Luiz Fernando Teixeira Albino. Bom, para a gente começar falando sobre esse tema, é interessante salientar a importância que os lipídios têm na dieta dos animais não ruminantes. Então, na dieta desses animais, geralmente a gente concentra aí uma quantidade de 3 a 5% de lipídios, nas dietas para o melhor, desempenho desses animais. E o que são os lipídios? Os lipídios eles são substâncias bioquímicas encontradas nos tecidos vegetais e animais, que são insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, a principal função na dieta desses animais é relacionada ao aporte energético que o lipídio traz. Então, ele tem uma quantidade energética maior do que as proteínas e que os carboidratos, então a gente consegue administrar na formulação de ração concentrações de lipídios que favoreça o desempenho dos animais e a diminuição dos custos de produção. Os principais lipídios utilizados são de origem vegetal, principalmente o óleo de soja, mas nós também temos algumas fontes de origem animal, como o sebo bovino, a gordura de aves, a gordura de suínos, a gordura de peixes, que são fontes lipídicas com potencial de utilização na nutrição animal, mas que ainda têm que ser estudadas, principalmente em relação à quantidade e à característica dos ácidos graxos dessa fonte. Então, nós temos que em fontes de origem animal temos uma concentração maior de ácidos graxos de cadeias saturadas, que são ácidos graxos que têm uma dificuldade maior de digestibilidade no organismo desse animal. E no caso das fontes de origem vegetal, a gente tem ácidos graxos de cadeias insaturadas. E o que são essas insaturações? São apenas a conformidade da molécula em relação à ligação entre os átomos de carbono. Então, em relação às fontes de origem vegetal, nós temos uma maior insaturação, que é o quê? É uma quantidade maior de ligações duplas. Então, quanto mais ligações duplas, maior seria a facilidade das enzimas estar atuando e realizando a quebra desse lipídio para uma melhor absorção no organismo dos animais. Então, por isso que a gente tem uma maior utilização de fontes de origem vegetal na dieta. E quais são as funções principais dos lipídios? Nós temos diversas funções. Temos funções de estrutura das células, reserva energética, fornecimento de ácidos graxos, como a gente comentou, auxiliam na absorção de vitaminas, melhoria da palatabilidade das dietas, marmorização, ação isolante, e no caso dos ovos a gente tem o enriquecimento da gema com relação aos ácidos ômega 3 e 6, os famosos ácidos graxos ômega 3 e 6, que remete aí a um produto mais saudável. Por que utilizar as codornas? Por que escolhemos esse modelo? Essas aves elas apresentam uma alta produtividade, facilidade do manejo, menor investimento nas instalações, menor quantidade de dejetos produtivos, um rápido crescimento, alta postura, elevada rusticidade. Então, são várias características que beneficiam esse animal e favorecem essa produção. E aí, entra nos objetivos da nossa pesquisa, que foi avaliar essas fontes não convencionais, que foi a gordura de aves, o sebo bovino e o óleo de milho destilado, que é um coproduto da indústria do etanol, esse óleo. E a gente tem, então, avaliar sobre as características de desempenho, rendimento de carcaça e qualidade de carne. Como metodologia, primeiramente fizemos um outro estudo para determinar os valores energéticos dessas fontes, para então depois realizar o cálculo exato das dietas para avaliação do desempenho, da qualidade da carne e do rendimento. Então, é um outro trabalho que também está sendo apresentado no evento, que avaliou principalmente as questões dos valores energéticos dessas fontes, da dieta desses animais. O modelo utilizado foi um DIC, com 5 tratamentos, 10 repetições e 12 aves por unidade experimental, e aplicando esses tratamentos que eu já tinha comentado com vocês, que é o óleo de soja, o de milho normal, o milho destilado, a gordura de aves e o sebo bovino. Bom, só para a gente relatar aqui, em relação aos procedimentos, que todos os procedimentos eles foram previamente avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética da UFV. Então, nós decidimos então realizar e as avaliações do desempenho dos animais foram realizadas no período de 7 a 21 dias, na fase de cria, e no período de 21 a 35, na fase de recria. Aos 35 dias, 2 aves por unidade experimental foram abatidas para a realização das análises de rendimento de carcaça, qualidade da pele e da carne desses animais. Bom,
Como resultados, nós verificamos que, em relação ao desempenho animal, não houve diferenças significativas entre as diferentes fontes utilizadas nas duas fases, significando que ambas podem ser utilizadas, né, todas essas fontes podem ser utilizadas, mantendo, né, o desempenho satisfatório dos animais e não prejudicando o consumo de ração, a conversão alimentar, a viabilidade. Com relação ao peso e rendimento de carcaça e cortes, também não houve diferenças significativas. Tivemos apenas uma diferença para o rendimento de carcaça, verificando que a fonte de milho destilado ela obteve o maior rendimento de carcaça quando comparado à gordura de aves. Então, ela teve essa melhoria aí no rendimento de carcaça dos animais. Com relação ao peso e rendimento de vísceras e tamanho do intestino, também não houve diferenças significativas. E com relação à colorimetria e à qualidade da carne, nós observamos que houve diferenças significativas para os padrões de A, B da cor da pele dessas aves, né, onde a fonte também de milho destilado ela proporcionou uma maior cor, né, em relação à cor A e à cor B quando comparada às demais. Isso mostra que essa fonte lipídica, por ter uma maior quantidade de carotenoides, a ave conseguiu absorver esses carotenoides e depositar na pele. Isso é um ponto favorável, visto que os consumidores eles preferem animais com uma cor mais avermelhada, mais viva, né, que eles remetem isso a um produto mais natural. Bom, como considerações finais, observamos que essas fontes lipídicas de milho destilado, sebo bovino, gordura de aves, elas podem ser utilizadas como ingredientes energéticos na dieta de aves, por não prejudicar o desempenho isotécnico e as características qualitativas da carne. E a inclusão do óleo de milho destilado aumentou a coloração da pele e da carne e o rendimento da carcaça desses animais na fase de 7 a 35 dias de idade. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao UFGD, ao CNPq para a concessão de bolsa, à CAPES, aos programas de pós-graduação em zootecnia da UFGD e da UFV e às granjas parceiras dos experimentos que nós realizamos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Agradeço a todos a oportunidade.